Bom dia, irmãos, graça e paz. Você está animado com Jesus? Vamos se animar, gente. Amém? Glória, vamos ser expostos à palavra. E, irmãos, o conhecimento de Deus pode transformar nossas vidas. Amém? Na verdade, vem transformando, mas essa transformação, ela é continuada se continuarmos expostos à verdade da Bíblia, da palavra de Deus, irmãos. O conhecimento da palavra de Deus faz, irmãos, o que 1 hora, 2 horas de palestra motivacional não pode fazer. Amém? Não desconsiderando essas práticas, é lícito isso, mas, irmãos, somente a palavra de Deus é capaz de libertar o drogado, de libertar a prostituta, de restaurar casamentos. Você está comigo? Então nós vamos dar continuidade à nossa série sobre lei, graça e fé. Acredito que todo mundo já fez as pazes com Moisés. Amém? Sabemos que Moisés não é o nosso inimigo, ele está do mesmo lado que a gente. Amém, irmãos? Entendemos o papel e a função da lei. A lei não foi, irmãos, uma gambiarra que Deus inventou, porque ele foi pego de surpresa. Pelo contrário, a lei já fazia parte do plano de redenção do homem. Amém? Então a lei fazia parte disso, não foi uma gambiarra inventada por Deus e que Deus fez, eita, deu errado, e agora? O que é que vamos fazer? Vamos aceitar agora de graça? Não, não foi isso, irmãos. Nós vimos que a lei tinha um papel fundamental para o plano de redenção. Afinal de contas, se não fosse, irmãos, a lei, a regulamentação, por exemplo, da redenção, como Cristo poderia legalmente redimir o homem? Se não fosse a lei de substituição, quando era levado o cordeiro, como Cristo poderia levar os nossos pecados? Se não fosse regulamentado pela lei. Você acha que Deus ia botar Jesus de uma maneira escondida? De uma maneira ilegal para fazer isso? Não, irmãos, claro que não. É por causa dessas regulamentações da lei que Cristo, ele se esvaziou e fez homem. Que Cristo pode legalmente ser o meu e o teu substituto. Amém? Então a lei tinha um papel fundamental nesse plano A de redenção de Deus. A lei não foi um plano B, irmãos. Está comigo? Deus, na sua infinita sabedoria, já previu a lei. Amém? E nós estamos vendo isso sobre o papel da lei. Nós falamos alguns aspectos no domingo passado sobre o papel da lei. Vimos para que a lei foi dada e para que a lei não foi dada. Porque quando nós olhamos no YouTube, as pessoas falam assim, a lei é uma desgraça, a lei falhou, porque a lei não poderia justificar o homem. É óbvio, a lei não foi dada para isso. Porque a lei não aperfeiçoava o homem. É óbvio, porque se a lei aperfeiçoasse o homem, para que Jesus então? Mas a lei não foi dada para justificar. Nós vimos que a lei foi dada para revelar a condição do homem. Para dizer para ele, olha, você é pecador e você precisa de ajuda. E essa ajuda está vindo. Agora, o que acontece é que os judeus, eles pegam a lei e tentam salvar a si mesmo pela lei. É isso que Paulo vai combater em Gálatas. E é isso que Jesus combateu. É o uso da lei de uma forma religiosa. Mas não é porque uma coisa é usada da maneira correta que ela é ruim. A internet é uma coisa boa ou ruim? Depende de quem usa. Você está comigo? Depende de quem usa. Se alguém vai usar para algo que é bom, ela é boa. Mas se alguém vai usar algo para ruim, ela é má. Então a lei, quando ela é usada fora do seu propósito, ela se torna uma religião, que foi justamente o que Paulo combateu. A religião judaica, a tentativa do homem de se salvar pela lei. Vocês compreendem isso, irmãos? Mas a lei não foi dada para justificar o homem. Diga, a lei não foi dada para justificar o homem. Toda vez que você vê alguém, irmãos, falando mal da lei, certamente ele não entendeu nada de redenção. Amém? Porque na verdade, como é que Deus faz algo que era ruim para o homem? Como é que Deus poderia fazer algo que iria falhar? Ou você acha que tem algo que Deus faz e falha? Você já viu alguma coisa que Deus fez? Eita, deu errado, vou ter que voltar? De modo nenhum, Deus é perfeito. Deus é sabido do que nós estudamos aqui, irmãos. Amém? Agora,
se de fato Moisés tivesse dado a lei contra o homem, nós não poderíamos ficar com raiva de Moisés, porque Moisés só fez aquilo que Deus mandou ele fazer. Deveríamos ficar com raiva de quem? De Deus. Amém? Vocês estão me olhando assim meio assustado, mas vai dar certo, tá? Confia na palavra. Amém? Então nós paramos em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, verso 13. Vamos ler a partir do verso 13. 12 fala assim: por conseguinte, Paulo está falando dessa situação que ele se encontrou, de ser achado pela lei pecador, de querer fazer o bem e não conseguir. E Paulo reconhece: olha, quando a lei veio, eu morri. Na verdade, eu descobri que já estava morto. Eu pensava que estava vivo, mas estava morto por dentro. E aí Paulo fala: por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Aí ele fala: acaso aquilo que é bom se me tornou em morte? De maneira nenhuma, pelo contrário. O pecado, para se revelar como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneiramente maligno. Porque bem sabemos que a lei é o quê? A lei é o quê, gente? Fala! A lei é espiritual. Mas eu, todavia, sou o quê? Carnal. Como é que pode dar certo? Paulo reconhece: o problema não é a lei, o problema sou eu. A lei é santa, é boa, é justa, é espiritual, foi dada por Deus, mas eu sou carnal, não tem como. Como é que eu vou conseguir não cobiçar, se a minha natureza é para cobiçar? Amém? E Paulo reconhece isso. Não, a lei não é demoníaca, não foi o diabo que criou a lei. A lei não foi uma ideia do diabo, não. A lei é espiritual, foi Deus que criou. Mas o problema é que eu sou carnal. Está claro isso ou não, irmãos? Aí ele fala: eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Isso é importante para o próximo texto. Porque nem eu mesmo compreendo o meu modo de agir. Pois eu não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ou seja, eu não consigo não cobiçar, eu só faço cobiçar. Porque é isso que acontece: eu quero fazer o bem, a lei manda eu fazer aquilo que é bom, mas eu olho no meu corpo, na minha carne, não consigo fazer isso. Porque eu sou pecador e carnal. Aí versículo 16 fala: ora, se faço o que não quero, ou seja, se eu faço aquilo que eu não quero, eu coincido com a lei que é boa. Quando eu faço exatamente aquilo que eu não quero, estou concordando com a lei. Porque a lei diz: você não tem condições de fazer isso, porque você é pecador e precisa de ajuda. Aí ele fala: quando eu faço o que eu não quero, eu estou concordando com a lei que é boa. Ou seja, a lei cumpriu o propósito de revelar a minha condição e a minha incapacidade de obedecer a Deus. Amém? Bem, nós estamos construindo aqui um ensino, que falta mais só 2 domingos, fica tranquilo. Então, continuando, ele fala: nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. O pessoal que prega predestinação fala exatamente isso, para dizer que Deus predeterminou que o pecador pecasse. Ou seja, o pecador peca não porque ele quer, mas é porque Deus predeterminou que ele pecasse. Deus até colocou o desejo nele de pecar, para ele não ter desculpa no final. Agora, se o pecador peca porque Deus quer, ele merece ir para o céu, porque está fazendo a vontade de Deus. É ou não é? É ou não é, gente? Mas não é isso que Paulo está falando aqui. Quando Paulo fala assim: não sou eu quem faz, você lembra lá em gramática, da voz do verbo, que o verbo tem tempo, modo e voz, lembra disso? Dentro da voz do verbo, você vai ter os verbos que têm voz ativa e passiva. O que é a voz ativa? É a pessoa que faz a ação. O que é a voz passiva? É aquele que sofre a ação. Só que no grego você tem uma voz que chama voz média. O que é a voz média? O agente faz influenciado por outra coisa.
Então esse verbo aqui para faz, sou eu quem faz, está exatamente na voz média. Ou seja, quem Paulo está falando? Sou eu que faço, mas influenciado pela minha natureza pecaminosa. Amém? Então é isso que Paulo está querendo dizer. Eu faço o que eu não quero porque eu estou vendido à escravidão, influenciado por essa natureza pecaminosa. E aí nós vamos adiantar. Paulo vem discutindo isso tudo e nós paramos no versículo 24. Vai para o 24, que ele fala: desaventurado homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele não fala, quem me livrará da lei? Ele fala, quem me livrará do corpo desta morte, dessa condição de pecador, da natureza pecaminosa? Quem poderá me ajudar a ser agradável a Deus, a obedecer a Deus? Quem me ajudará? Aí ele diz, mas graças a Deus por Cristo Jesus. Amém? Nosso Senhor, de maneira que eu em mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Sabia que agora mesmo existe uma lei operando na sua carne? Que se você se deixar inclinar por ela, você vai se tornar pior do que aquilo quando você foi salvo? Não podemos desconsiderar, irmãos, que se nós deixarmos ser guiados pela carne, nós vamos colher morte. Mesmo tendo a natureza divina dentro. Por isso que Paulo fala, eu subjugo o meu corpo. Eu crucifico o meu corpo. Eu não deixo ele prevalecer. Amém? Romanos 8 fala, agora pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei de Moisés? Não, me livrou de quê? Da lei do pecado e da morte. Então nós vimos que Paulo está falando aqui de um momento da história em que as coisas iriam mudar pela vinda de Cristo Jesus. E hoje eu quero falar sobre você sobre esse período de transição entre a lei de Moisés e a lei de Cristo. Amém? Então, como nós vimos lá em Gálatas capítulo 3, verso 20. Versículo 21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar a vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Por quê? Porque a lei não veio para dar vida. A lei veio para revelar a condição de morte que o homem já estava. Amém? Mas as Escrituras, o que é as Escrituras? A lei. O que foi que a Escritura fez? Encerrou tudo sob o pecado. Para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela o quê? Encerrados para essa fé. O que Paulo está falando? Essa palavra encerrado aqui, ela tem a ideia de alguém que joga uma rede e pega um cardume de peixe. A ideia é essa, dessa palavra que foi usada, traduzida como encerrado. Alguém que joga a rede e pega um monte de peixe e traz para si. Então, a lei, ela serviu para isso. A lei foi dada para jogar o homem, a humanidade, arrastar ela até Jesus Cristo. Você entendeu isso? A lei foi dada para isso, para pegar todo mundo e entregar para Jesus. Agora faz alguma coisa com eles, porque eu não posso fazer muita coisa. É isso que Paulo está falando, é por isso que ele fala aqui, a lei serviu de aio, serviu de um tutor. Irmão, se não fosse a lei, nós hoje estaríamos ainda em condição de morte, sem ajuda nenhuma. Mas quando a lei foi dada, o que Deus fez? Deus segurou todo mundo. Deus foi segurando todo mundo, oferecendo o animal como sacrifício de uma maneira temporária, até que Cristo viesse como Salvador.
É por isso que a Bíblia diz que a lei não foi dada para salvar o homem, mas a lei conduziu todo mundo até Jesus Cristo. E quando chega em Jesus Cristo, muda-se a aliança. A lei agora não tem mais valia. Por que a lei não tem mais valia? Porque ela falhou? Não, porque ela cumpriu o seu papel. Compreende isso, irmãos? Aleluia. Então, a lei tem um caráter transitório. A lei foi dada para um intervalo, para um tempo específico. E com a finalidade específica. E quando a lei cumpre a sua finalidade específica, cumpre o seu propósito, não tem mais sentido obedecer-se à lei. Por quê? Porque ela cumpriu o seu propósito. E agora nós estamos numa nova aliança, onde a obediência é pela fé. Amém? Então a lei tem esse caráter transitório. Como nós falamos, a lei não foi dada para justificar. A lei foi dada para conduzir o homem para aquele que justifica. Ela foi dada para conduzir a humanidade para Cristo Jesus. E em Cristo Jesus o homem é perdoado, justificado e remido. A lei apontava para Cristo. Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio capítulo 18, verso 15. O próprio Moisés falou isso. Ele falou: o Senhor teu Deus levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, e a ele ouvirás. Ou seja, Moisés falou: ó gente, hoje eu estou como profeta. Sabia que Moisés era profeta? Amém? Moisés era profeta. E ele disse: olha, eu não estou como profeta mediador dessa aliança, mas fica tranquilo, vai chegar um dia onde Deus vai levantar um outro profeta semelhante a mim. E aí vocês vão esquecer de tudo que eu disse e vão passar a ouvir ele. Por quê? Porque a lei tinha um caráter transitório. Está claro isso? Quando João Batista se levanta e começa a falar, uns falam para João Batista: quem é você? Você é Elias? Não, não sou. Você é o Cristo? Não, não sou. Aí ele fala: você é o profeta? Não um profeta, mas o profeta. Você é o profeta? Que profeta? Aquele que Moisés falou que seria levantado? Aí João Batista fala: não, não sou eu. Mas ele está vindo. Amém? Então o próprio Moisés, ele já adiantou isso para o povo. Olha, nós estamos aqui com as leis, com os sacrifícios, com as cerimônias, mas vai chegar um momento onde Deus vai levantar alguém semelhante a mim, não igual a mim, mas semelhante. Como semelhante? Um profeta e um mediador. Semelhante, mas não igual. Por quê? Porque Cristo é maior que Moisés. Amém? Então ele fala: vai levantar um profeta semelhante a mim, a ele vocês vão passar a ouvir. Esqueça tudo que eu falei, porque ele vai trazer a revelação de tudo aquilo que nós estamos fazendo. Então a lei tinha esse caráter transitório. E quando nós observamos esse caráter transitório e Jesus sendo levantado com esse novo mediador, a pergunta que nós fazemos é: Jesus viveu debaixo da lei? Jesus obedeceu à lei? Uma vez a pessoa perguntou para mim isso, eu vi que ela estava muito confusa. E eu falei para ela: depende. Por que depende? Depende de qual momento da vida de Jesus você está falando. Porque até o seu ministério terreno, Jesus, ele obedeceu à lei. Lembra que ele foi apresentado no templo? Ele participou de todos os rituais. Mas, quando ele começa o seu ministério, ele não tem mais a obrigação de obedecer à lei. E nós vamos ver isso lá em Lucas 16:16. Lucas 16:16. Veja, ele fala aqui: a lei e os profetas vigoraram até quem? Até quem? Até
João, até o ministério de João. Essa era a validade da lei. Agora, depois de João, começa o ministério de quem? De Jesus. E quando ele começa o ministério, ele não está mais obrigado a obedecer à lei. Porque se ele fosse obrigado a obedecer à lei no seu ministério, por que ele não apedrejou então a mulher que foi apanhada em adultério? Porque Moisés falava, tem que apedrejar. E Jesus não apedrejou. Então, se Jesus não apedrejou aquela mulher, porventura ele foi transgressor da lei? Mas a Bíblia diz que Jesus não tinha pecado. Mas por que Jesus não foi dito como transgressor da lei? Por não apedrejar aquela mulher? Porque quando ele começa o ministério, ele começa um novo sacerdócio. Amém? Então, quando te perguntar assim, fala assim, olha, Jesus obedeceu à lei? Fala, depende de que fase você está falando. Se for na fase da infância, sim. Mas se for na fase do seu ministério, ele não tinha a obrigação de obedecer à lei, porque ele começa um novo sacerdócio. Não da tribo de Levi, mas um sacerdócio que foi escolhido e dado diretamente por Deus. Amém? Veja, Hebreus 7 vai falar isso. Hebreus 7... no verso 11, fala, se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, ou seja, a lei, se a lei foi dada para aperfeiçoar, se a lei aperfeiçoasse, que necessidade havia ainda de que se levantasse um outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando há mudança no sacerdócio, há o quê? Há o quê? Necessariamente há mudança de lei. Oh, glória! O que o autor está falando aqui? Como Jesus veio como novo sacerdócio, como teve a mudança do sacerdócio. Agora, em vez de ser o sacerdócio levita, agora é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Quando se muda o sacerdócio, se muda o quê? A lei. Então Jesus naquele momento, ele poderia sim, não cumprir algumas coisas da lei, porque ele estava estabelecendo uma nova lei. Você entende isso? Porque ele era um novo sacerdócio. E agora ele começou a ensinar como seria a lei da nova aliança. Você sabia que ainda estamos debaixo da lei? Mas agora é a lei de Cristo. Então se mudou o sacerdócio, a mudança de lei. E agora dentro dessa mudança de lei, Jesus, ele começa a falar ou a dizer coisas da nova aliança. Veja, em Mateus capítulo 5, nós vamos ver Jesus falando várias vezes. Mateus capítulo 5, no versículo 21, Jesus vai dizer assim, ouvistes o que foi dito pelos profetas aos antigos. Aí no versículo 22, o que ele fala? Eu, porém, vos digo. Ou seja, ele estava desdizendo a lei. Por quê? Porque ele estava instaurando uma nova lei da nova aliança. Então ele fala, vocês ouviram isso? Vocês ouviram o que a lei falou? Ouvimos. Agora não é mais assim. Eu, porém, vos digo. Então você vai ver constantemente no capítulo 5. Você ouviu o que foi dito pelos pais aos profetas? Eu, porém, vos digo. Você ouviu o que foi dito pelos profetas aos antigos? Eu, porém, vos digo. Por quê? Porque ele estava inaugurando uma nova aliança. E os fariseus acusavam ele de quê? De, além de não obedecer à lei, desvalidar a lei. Mas Jesus estava inaugurando, dando uns ensinamentos, dando a introdução do que seria a nova aliança. Amém, Jesus? Eu acho interessante quando as pessoas falam assim, mas isso aqui Jesus disse para os judeus. Para mim isso é bem óbvio. Por quê? Jesus era o quê? Judeu. Ele veio para quem? Para os judeus. Vivia no meio de quem? Dos judeus. Ele vai falar para quem então?
Me diga aí, pelo amor de Jesus Cristo. Se Jesus não falasse para os judeus, ele ia falar para quem? Se ele estava cheio de judeus do seu lado. O discípulo era judeu, sua mãe era judeu, seu pai era judeu. Agora, se a gente for recusar o que Jesus ensinou, porque ele falou para o judeu, vamos ficar com três textos da Bíblia, então. A mulher cananeia, que era gentia, a samaritana e o centurião. Vai ser a nossa Bíblia agora. Porque foram as três pessoas que não eram judeu e que Jesus falou. Mas sabe o que eu acho mais interessante? Além disso, é que toda vez que eles falam assim, essa passagem foi falada para judeus, são passagens que confrontam seus comportamentos errados. Quando Jesus fala assim, olha, se vocês não perdoarem, Deus não o perdoará. Jesus está falando para quem isso? Para judeus. Aí ele fala, não, isso eu não aceito porque é judeus. Aí quando Jesus fala para aquele monte de judeu, ele fala assim, nem eu tão pouco te condeno, para aquela mulher que foi pegada de adultério, nem eu que era judia, que era judeu, nem eu, blá, 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 blá. É que eu estou empolgado, a minha mente fica lá na frente. Aí eu tento trazer, mas tenha calma. Quando Jesus fala assim, nem eu tão pouco te condeno, aí isso vale. Mas quando fala de que eu tenho que perdoar o meu irmão, porque se Deus não vai me perdoar, aí isso não vale. Que estudo de Bíblia é esse, gente? Outra coisa pior, quem sou eu para dizer aquilo que a Bíblia tem que dizer? Quem sou eu para escolher? Isso é Bíblia e isso não é Bíblia? Isso vale e isso não vale? Quem sou eu, gente? Vou te dar uma dica. Quando você vai estudar a Bíblia, você não vai questionar nada. Você vai só aceitar aquilo que ela está te ensinando. Se aquilo que ela está te ensinando está confrontando o seu comportamento errado, eu vou ter que mudar a Bíblia? Não, mude seu comportamento. Então veja, Jesus estava inaugurando. Como vou ter a petulância de querer dizer ou reinterpretar aquilo que Jesus já disse? De falar assim, não, porque aqui esse Jesus não sabia o que estava para acontecer. Ele falou enganado aqui. Não, foi um erro, ele não sabia de tudo, né? Não, irmão, que besteira. Diga, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, tudo que Jesus falou serve para nós hoje, irmãos. Porque, eu não sei se você sabe, mas Jesus é o cabeça da igreja. Quem inventou esse negócio de igreja foi Jesus. Como é que eu não vou aceitar uma coisa que o cabeça da igreja ensinou? E além do mais, dizer que ele estava ali debaixo da lei de Moisés. Não, irmãos, Jesus é superior a Moisés, irmãos. Ele veio pegar aquilo que Moisés disse e revelar para nós o que seria. Irmão, Moisés falou assim, olha, amem o seu próximo e odeiem seus inimigos. Isso é lei. Aí Jesus fala, eu porém vos digo, amem os seus inimigos. Abençoe quem vos amaldiçoa. Eu não entendo como as pessoas acham que na graça, não, a coisa é mais fácil. Relax. Irmão, tu concorda comigo? Que amar o próximo é mais fácil que amar o inimigo? É ou não é? A gente vai dar uma agora de espiritual e falar que não. É, claro que é. Quando alguém pega contra nós, a gente fica com raiva, não quer vir para a igreja, não fala. Quanto mais amar. Então, irmãos, hoje na nova aliança, a régua não diminuiu para aceitar os nossos comportamentos errados. Pelo contrário, a régua aumentou. É melhor é mais fácil ser como Moisés do que ser como Jesus, irmão. Jesus disse, se der na tua cara, o que tu faz? Dá um bufete de volta? Não, o que tu faz? Dê a outra, neném. Sabe por que nós não queremos andar em amor? Vou dar essa revelação hoje. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o amor tudo sofre. Quem quer sofrer aqui?
Vamos voltar aqui para essa mensagem que é melhor. Então ele fala aqui, então Jesus ele veio nesse momento e tudo que ele fala como ensinamento serve para nós hoje, irmãos. Tudo que ele ensinou serve para nós hoje. Amém? Então quando há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. Então Jesus estava inaugurando a lei do Novo Testamento. Não cai nesse negócio, agora eu vivo sem lei. Isso é mentira. Você vive debaixo da lei de Cristo, da lei do amor, da lei do Espírito de vida, das leis civis. Vai nessa história, eu vivo debaixo da lei e vai dar uma tapa na cara do policial para tu ver onde tu vai parar. Não, irmãos, vivemos ainda debaixo da lei. Agora, é a lei do Novo Testamento inaugurada por Jesus. Amém? Então, uma coisa que é importante, quando nós lemos Lucas, nesse mesmo texto, o próprio Jesus falou assim, eu não vim para revogar a lei. Ou seja, o que é revogar a lei? É deixar ela de lado. Eu não vim tirar ela de cena. Eu vim para cumprir. Agora, todo mundo pensa que esse cumprir que Jesus fala é obedecer a lei. Ele fala, está vendo? Jesus cumpriu a lei, então nós temos também que cumpri-la até nos dias de hoje. Porque se Jesus cumpriu a lei, quem sou eu para não cumprir? Mas esse cumprir é o quê? Né? Esse cumprir, a gente pensa que esse cumprir é o quê? É obedecer. Mas Jesus não está falando sobre obedecer a lei. Veja, em Lucas, no capítulo 18, versículo 31, Lucas, capítulo 18, no verso 31, fala assim, tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus, eis que subimos para Jerusalém, e ali vai o quê? Se cumprir. Vai se cumprir no futuro. Ele não disse, olha, eu estou cumprindo a lei desde quando eu comecei meu ministério. Não, ele não falou isso. Ele falou, ali vai se cumprir. Então ele está falando de um cumprimento que é futuro. Está comigo? Ele fala, nós vamos para Jerusalém e ali vai acontecer algo e vai se cumprir. Tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Então esse cumprir que Jesus fala não é de obediência aos preceitos. Não quer dizer que Jesus nessa fase ele estava sujeito aos preceitos da lei. Até porque se ele tivesse, ele seria transgressor e não poderia ser o cordeiro que tira o nosso pecado. Mas não é sobre cumprir de obedecer, mas é um evento futuro que se cumpriria nele. Isso fica claro lá em Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13, verso 29. Jesus fala, a Bíblia diz, depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, o que foi que fizeram? Tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Então o que é esse cumprir que Jesus disse? Foi exatamente o momento da morte de Cristo na cruz do Calvário. Então Jesus fala, eu vim para cumprir a lei. O que a lei queria? O salário do pecado é o quê? A morte. Então, para que o homem pudesse ter vida, alguém teria que morrer em seu lugar. E aí Jesus disse, eu vim para cumprir isso aí, ó. Eu vim para esse momento.
Tudo que eu vivi nesses meus 33 anos foi exatamente para esse momento. Para o momento onde a lei seria cumprida em mim. Isaías, no capítulo 53, Isaías 53, vai falar exatamente desse momento. A lei, irmãos, exigia morte para que aquele homem pudesse ser salvo. Mas se aquele homem fosse morto, acabava tudo. Então é por isso que Deus, Ele dá, dentro do conjunto da lei, as leis cerimoniais que apontavam para Cristo. Então a lei cerimonial dizia, olha, tem que morrer, tem, mas o homem não morre. Quem vai morrer é o animal. O animal morre e o homem fica o quê? Vivo. Não era assim que acontecia? Pequei, o homem, pequei contra Deus. Ele levava o seu cordeiro, botava as mãos, e o cordeiro assumia o seu lugar de pecador. O cordeiro era morto e aquela inocência do animal vinha para ele. Aí Jesus fala, eu vim exatamente para esse momento. Para ser o único e o último sacrifício verdadeiro a Deus. Porque ele mesmo fala em Hebreus, vocês falando para Deus, o salmista falando é inspirado, e ele fala, sacrifícios de animais, vocês não querem mais. Mas faz o seguinte, me prepara um corpo. Deixa que eu vou lá ser esse sacrifício que a humanidade precisa. Então ele vem exatamente para esse momento. E é muito interessante que para esse momento você vê cabalmente a lei sendo cumprida nele. Os horários da morte, o tipo da morte. Deus cumpre exatamente tudo que a lei falava no cerimonial. O sacrifício de Cristo, irmão, foi perfeito em todos os sentidos. E aí ele vai para aquele momento para cumprir a lei. Morrer como um cordeiro perfeito em prol da humanidade. Qual o nome disso? Graça. Em Isaías 53 fala, quem creu em nossa pregação, e que foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos abraçasse, que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o seu rosto, era desprezado e dele não fizemos caso algum. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O que ele está falando? Olha, as pessoas olhavam para ele e falavam assim, ele pecou em alguma coisa. Para ter uma morte dessa, para ter um sofrimento desse na cruz, ele só pode ter feito alguma coisa contra Deus. Aí Isaías diz, não foi ele que pecou, foi nós que pecamos. Ele está ali não por causa dele, mas ele está ali por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou o quê? Moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como uma oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o futuro do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu.
É exatamente para isso que Jesus fez. Ele veio para cumprir essa exigência da lei, que era de morte. A lei pedia a nossa morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas Cristo morreu a nossa morte, para que vivamos a sua vida. Por causa disso, irmãos, nós fomos libertos da lei, do pecado e da morte, e fomos também libertos da obrigação da obediência à lei. Amém? Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, verso 13. Paulo diz: e a vós outros que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. O que Paulo está falando aqui? Existia um escrito de dívida que era contra nós. Qual era esse escrito de dívida? Era a lei, que constava de ordenanças. Olha, pecou, tem que morrer. O homem é pecador por natureza, não consegue obedecer. Por causa disso ele é maldito. Era uma dívida que a gente tinha para com Deus. Agora veja, que ele fala que esse escrito de dívida era contra nós. Eu acho interessante, né, que, por exemplo, quando alguém foi preso, e aí vai para o juiz fala assim, não, pode liberar, na audiência de custódia, pode liberar. Se o Ministério Público não se manifestar, aquela pessoa é livre mesmo. Mas se o Ministério Público, não é assim, doutor Wesley? Se ele se manifestar e falar assim, olha, não pode. A lei aqui está dizendo que ele tem que continuar preso. Ele tem uma dívida para com a lei. Aí o Ministério Público fala, olha, não pode liberar. Sabe, irmãos, a Bíblia diz também que o pecado tomou ocasião pela lei e produziu em nós toda sorte de pecado. Ou seja, não foi a lei que produziu, mas foi o pecado que tomou ocasião pela lei. Para deixar isso mais claro, é como você já viu que alguém, ele foi preso por, ele foi preso por tráfico de drogas, por exemplo. Aí ele é preso por tráfico de drogas e vai para o presídio, não é assim? Aí ele fica lá preso. Só que lá no presídio, tem presos que praticaram outros crimes. Então o que acontece? Além do tráfico de drogas, ele vai aprender mais 10. Você está comigo? Você entende isso? Que ele vai preso por tráfico de drogas, mas sai de lá aprendendo a assaltar banco, a fazer isso, a estelionatário, porque ele aprendeu lá no presídio. Então, ou seja, o crime, tomando ocasião pela lei, que é o quê? Tem que ser preso, ensinou vários outros crimes para aquele preso. É a mesma coisa que Paulo está dizendo aqui. Entendeu isso? Ou seja, Paulo já estava vendido ao pecado, e ele diz, eu não sabia o que era cobiça, se a lei não dissesse. Mas uma vez que a lei disse, o pecado tomou ocasião, e além de me ensinar a cobiçar, me ensinou a adulterar. Compreendeu isso? Que o problema não foi a lei, foi o sistema prisional do pecado do homem. Entende isso? Então, existia um escrito que falava assim, olha, ele tem que morrer. Só que se a gente morresse, tinha acabado tudo. O que é que Deus faz? Não, não é assim não, calma. Eu sei que ele tem que morrer, mas quem vai morrer não é ele. Quem vai morrer é o meu filho. Aí Cristo paga por nós na cruz. Aí o que Deus faz? Olha, esse escrito de dívida que era contra Neidson, ele não pode existir mais. Porque o preço foi pago em favor dele. Não tem como mais acusá-lo de algo errado. Por quê? Porque esse preço foi pago por Jesus.
E ao entregar Jesus na cruz, e Jesus morrer na cruz, é como se Deus pegasse aquele escrito de dívida, encravasse na cruz e falasse: está pago. Eles não devem mais nada. Então esse escrito de dívida que era contra nós, Deus rasga literalmente, irmãos, metaforicamente, na cruz, quando Jesus morre. Versículo 15 ele fala: e despojando os principados e potestades. Por que ele despojou os principados e potestades? Porque o diabo perdeu a gente, irmãos. O que é que o diabo tinha de mais valioso para Deus em suas mãos? O que é que ele tinha de mais valioso? Era a tua profissão, o teu caso, a tua casa, o teu dinheiro? Não. O que o diabo tinha de mais valioso para Deus era você. E o diabo sabia disso, é por isso que ele deixava você preso na lei do pecado. Mas quando Cristo paga, irmãos, o preço por nós, ele faz com que nós não sejamos mais escravos do pecado. Hoje nós não pertencemos mais ao diabo. Paulo diz isso: mortos para o pecado, vivamos para Deus. Cristo Jesus na cruz, ele despoja o diabo. Deus, ele resgata a gente da mão do diabo agora. E em Apocalipse vai dizer que Deus, Jesus, ele comprou todos nós. Ele nos comprou para Deus. E Paulo diz isso despojando, tirando das mãos do diabo o que ele tinha mais de valioso, que era a nossa vida. Expôs publicamente na cruz. Por causa de Cristo Jesus, nós não somos mais escravos do pecado. Nós não estamos mais vendidos ao diabo. Não, pelo contrário. Agora nós somos e vivemos para Deus. Você pode dar um amém por isso? Aleluia. Glória a Deus. Efésios 1. Efésios 1. Versículo 4. Paulo diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. E ele escolheu para o quê? Para o louvor da sua glória. Diga: foi escolhido para o louvor da sua glória. Para a glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então ele concede a graça gratuitamente para nós, através de Cristo Jesus. No qual, em Cristo Jesus, nós temos o quê? A redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Que essa graça Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Veja o que ele vai dizer. Deus tinha um propósito ao enviar Cristo. Ele fala que Deus derramou a sua graça sobre nós de uma forma abundante. Amém? Diga: sobre mim existe graça abundante. Aí ele diz ainda, versículo 10, de fazer convergir nele, em Cristo Jesus, de fazer convergir em Cristo Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O que ele está falando aqui? Que Deus, em Cristo Jesus, convergiu todas as coisas. Tanto no céu como na terra. Tudo que Deus tem para a sua vida está em Cristo Jesus. Nele nós encontramos tudo, porque tudo está convergido nele. E uma vez que eu sou salvo, eu estou em quem? Em Cristo.
Se eu estou em Cristo, eu estou nesse lugar onde tudo converge. Entende isso, irmãos? Que, veja, no Antigo Testamento, Deus era, quando acontecia uma cura, Deus era conhecido como Jeová Rafá. Quando acontecia uma vitória, ele era conhecido como Jeová Nissi. Então, para cada coisa que Deus fazia, tinha um nome. O que Deus fez em Cristo Jesus? Convergiu tudo num nome só. Cristo Jesus. Hoje, o Jeová Rafá é Cristo. Hoje, o Jeová Nissi é Cristo. Hoje, o Jeová de Seniqueno é Cristo. Hoje, o Jeová Chamar é Cristo. Porque tudo está convergido em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus é o lugar onde eu encontro cura, perdão, justiça, unção, capacidade, provisão, prosperidade, milagre. Tudo o que eu preciso está em Cristo Jesus, irmãos. Quem tem Cristo tem tudo. Diga, quem tem Cristo tem tudo. Em Cristo Jesus, você tem tudo o que você precisa. Você encontra amor, descanso, paz, tudo o que Deus é e faz está em Cristo Jesus. Porque Ele cumpriu todas as coisas. Amém? Efésios no capítulo 2, versículo 5. Versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida com Cristo. Aí ele diz, pela graça nós somos salvos. Por que você foi salvo? Porque Deus te concedeu o quê? Graça. Eu não fui salvo porque era uma pessoa boa. Está comigo? Eu fui salvo porque Deus me concedeu graça para ser salvo. A salvação não é uma obra minha, irmãos. A salvação é obra de Deus por meio de Cristo Jesus que eu recebo. Aí ele diz mais. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Diga, em Cristo Jesus. Diga, assentados em Cristo e não com Cristo. Percebeu isso que ele fala? Eu não estou assentado com Cristo. Eu estou assentado em Cristo. E juntamente com ele versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante o quê? A fé. Diga, mediante a fé, que eu acesso tudo aquilo que Deus já me deu em Cristo Jesus. Eu fui salvo pela graça. Entende uma coisa, irmãos? Eu não fui salvo porque eu parei de pecar. Porque se eu fosse salvo porque eu parei de pecar, o pecador quando fala assim, olha, deixa eu me consertar, depois eu aceito. Ele estava certo, ele estava tudo errado. Mas eu não fui salvo porque eu parei de pecar. Mas uma vez que eu sou salvo, eu paro de pecar. Então ele fala, pela graça, nós somos salvos por meio da fé. Aí ele diz, nós fomos salvos para boas obras. Então, eu não fiz nada para ser salvo, mas quando eu sou salvo, Deus espera que eu faça alguma coisa. E aqui nós vemos dois tipos de graça. Uma graça que me salvou, mas uma graça agora que me capacita. E aí, vamos ver essas duas graças domingo que vem. Uma graça que me salva, ela é totalmente diferente da graça que me capacita. Nós temos mais 5 minutos, nós temos a mania de falar assim, a graça é um favor imerecido. Ou seja, não importa o que eu faço, Deus vai me dar. Não é assim que nós pensamos? Mas me explica Hebreus 11, capítulo 13, que fala assim,
que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deixa o texto para a meditação dos irmãos. Porque se para receber graça eu não tenho que fazer nada, como é que Paulo fala que Deus é galardoador? O que é galardoador? Recompensador daquele que o busca. Isso me fala que se eu não buscar, eu não consigo ser galardoado. Como é que então que graça não depende daquilo que eu faço? Se Paulo está falando, olha, quer ser galardoado, tem que buscar a Deus. Por quê? Graça como favor imerecido é uma definição incompleta do que é graça. Graça para a salvação é imerecida, mas graça após a salvação é necessária. Já pensou? Dr. Wesley chega para mim, fala assim, Neite, rapaz, eu ganhei um avião de oferta, mas eu tive mas eu tive uma inclinação de ofertar para você. Ou seja, é graça. Ganhei um avião. Fica inveja não, eu dou carona para vocês. Mas a pergunta é, o que bicho eu vou fazer com o avião? Eu não sei onde é que guarda o avião. Abastece no posto, é? Eu não sei nem pilotar. Agora me diga, o que eu vou fazer com um avião se eu não sei onde é que eu boto na garagem, porque na garagem não cabe. Eu não sei onde abastece, eu não sei pilotar. O que eu vou fazer com esse avião? Nada. Agora, se ele fala para mim, Neide, olha, eu vou te dar o avião, mas eu vou pagar para você o lugar onde ele fica, eu vou pagar para você o combustível para você usar, e eu vou lhe dar um piloto para você poder viajar com ele. Você entende que não adianta de nada ele me dá o avião, sem não me dar capacidade para usufruir dele? Do mesmo jeito, irmãos, é a graça de Deus. Recebemos uma salvação indizível, mas também não adianta de nada se Deus não nos capacitar para vivê-la. Amém? Deus abençoe. Domingo que vem estamos aqui de novo. Pastor Ridiel, pode vir.